E aí, tudo bem, galera? Esse tutorial a gente vai fazer o detalhamento. A gente vai entrar para trabalhar agora com o ambiente de desenho. A gente vai fazer o detalhamento dessa peça, desse modelo. Esse modelo ele faz parte daquela lista de mais de 250 peças, né, e componentes mecânicos que eu passei para vocês. Tá? E a gente vai estar criando o detalhamento dessa peça completo, tá? Vamos colocar, a gente vai representar ela em corte, vamos indicar algumas tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, inserir rugosidade, tá? Usar já o formato personalizado que a gente que a gente aprendeu a criar no tutorial aí de formato personalizado. Então, quem já tem ela modelada, né, já abre a peça. Quem não tiver vai ter que fazer o modelamento e acho que é um passo muito simples aqui, uma forma muito fácil de você criar o detalhamento. É com a peça já aberta, você vir aqui no menu arquivo e criar desenho a partir da peça. Tá? Quando eu faço isso, ele já vai abrir o ambiente direto já de desenho para mim e vai solicitar aqui nessa tela, nessa nova janela, que você indique qual formato de folha que você vai usar. A gente pode usar os padrões que já vem no software ou se não procurar algum formato, né, específico. No caso eu deixei o salvo aqui, ó, nos meus documentos, que é o formato padronizado que a gente já criou. Esse formato personalizado, vou dar OK, ele vai abrir agora um tamanho A4 aqui na tela. E eu vou estar fazendo agora a inserção das vistas dentro do formato da folha. Tá? Então aqui eu vou, no painel de tarefas, aqui é importante a gente ter essa ferramenta aqui habilitada, até essa barra que é a paleta de vistas. Tá? Eu cliquei com o botão direito aqui, o painel de tarefas, se ele estiver desabilitado eu não vou ter acesso à paleta de vistas. Tá? Que é a forma mais prática de você inserir um objeto dentro da folha, tá? Um desenho dentro da folha. Então, painel de tarefas ativado, você habilita aqui a aba paleta de vistas e nessa aba paleta de vistas você vai selecionar qual das vistas aí você vai utilizar como vista principal aqui para o detalhamento. A estratégia para mim detalhar essa peça vai ser fazer uma vista frontal, uma vista superior e gerar uma frontal em corte, tá? Então essa minha vista frontal eu quero que ela apareça em corte. Então eu vou pegar a superior, vou movimentar, clicar nela e arrastar e soltar ela dentro da folha. Automaticamente, se eu quisesse, né, eu poderia gerar as projeções aqui da minha peça, tá? Mas no caso eu não quero, eu só clicando aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui algumas vezes, aí você teria aqui a projeção, tá? A vista lateral, a vista superior, ok? E isso só é possível, tá, de gerar essas projeções de forma automática se essa opção aqui no paleta de vista estiver marcada, que é iniciar automaticamente a vista projetada. Outra coisa que é importante a gente fazer aqui é que o nosso detalhamento ele vai ser feito no primeiro diedro, né? A gente tem o símbolo da projeção aqui indicado, a gente vai fazer no primeiro diedro. O Solid ele está trazendo aqui, vou vir aqui em propriedades, se não tiver, vou clicar com o botão direito na folha, tá? Em uma parte vazia da folha, vou vir aqui em propriedades, se não tiver aparecendo propriedades aqui, eu expando aqui a janela, tá? Aí eu vou ter acesso a propriedades, tá? Cliquei em propriedades, eu vou trocar aqui o tipo de projeção para o primeiro diedro. Vou aplicar alterações, né? Você vê que automaticamente ele já mudou aqui a forma de projeção, tá? Ah, eu perdi, eu queria jogar agora uma nova projeção, né? Vou apagar aqui primeiro, só clicar na vista e dar um delete e confirmar que você quer apagar, então apertei del, beleza? Ok, eu posso clicar com o botão direito também na vista que eu quero apagar e excluir. Aí abre a janela de confirmação de exclusão, você exclui. Então agora no primeiro diedro, olha que interessante, a barra de ferramenta desenho aqui ativada, eu uso o segundo ícone aqui, a vista projetada. Eu indico qual é a vista original e dessa vista original eu consigo projetar, né, uma nova vista. Tá? Então olha aqui a projeção da vista frontal e aqui eu teria a projeção de uma perspectiva ao fazer o deslocamento na diagonal. Tá? Às vezes a perspectiva sua que tá deitada, não queria ela dessa forma. O que você pode fazer? Dar um ESC para sair da ferramenta de vista projetada. Eu vou clicar na vista frontal, essa que a gente criou, e vou projetar outra dela. Aqui, agora eu vou projetar na diagonal, eu já tenho uma posição mais interessante aqui para minha vista em perspectiva.
Então tem essa opção de alternar entre posições aqui de perspectivas para que eu tenha uma melhor representação, né? No nosso caso, eu nem vou precisar dessa frontal, vou apagar, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar essa minha vista superior como a principal. Eu vou vir aqui, ó, só clicando uma vez sobre a vista, aí abre essa janela de propriedades, que é a janela do Property Manager. Aqui eu consigo alterar aqui algumas configurações de exibição, que seria a forma que vai ser exibido alguns detalhes da peça. Por exemplo, aqui a opção que eu marquei aqui, linhas ocultas visíveis, mostra as linhas tracejadas, né, as arestas e contornos não visíveis, como linha tracejada. Então, só vou conseguir ver essas linhas tracejadas se eu alterar esse estilo de exibição. Tá? Por padrão, ele vem com linhas ocultas removidas. Eu posso trabalhar com ele em colorido, tá? Que é o modo sombreado ou sombreado sem arestas. Isso não é interessante para as vistas, né? Para você fazer um detalhamento de vistas técnicas. Então, é interessante trabalhar ou com arestas ocultas removidas, não com arestas, linhas ocultas visíveis, que aí aparece tracejado. Vamos deixar então essa opção, tá? A segunda, linhas ocultas visíveis. Aqui eu tenho a opção de alterar a escala, tá? Aqui eu estou usando a escala da folha, tá? É o padrão, estou usando a escala da folha padrão. Aí já está aqui, nem tem como eu mudar aqui, que está 1 por 1. Se eu quiser alterar a escala da folha, é eu clicar com o botão direito na folha e vir em propriedades. E aqui nas propriedades da folha eu tenho a escala aqui indicada. Eu posso, por exemplo, colocar a escala aqui 2 por 1. Tá? Vou aplicar alterações aqui. Você já viu que o modelo aqui já aumentou o tamanho, né? Então está na escala de ampliação. Para essa peça, vou deixar 1 por 1 mesmo. Tá? Se tiver necessidade, depois a gente pode aumentar. Vamos deixar 1 por 1. Tá? E vou fazer o seguinte, eu quero fazer um corte, né, a partir da vista superior. Então, eu vou selecionar aqui na barra de desenho ainda, o quarto ícone, que é a ferramenta vista de seção. Essa ferramenta vista de seção, assim que você chama a ferramenta, ela deixa você selecionar qual que vai ser a posição da linha do corte. No caso aqui para a gente vai utilizar para corte total, tá? Alinhado à projeção da vista, você vai estar utilizando ou a primeira opção, que é o corte vertical, ou se não aqui o corte horizontal. Tá? No caso, eu vou querer usar o horizontal, porque eu quero gerar minha vista aqui em cima. Então, eu vou ter que pegar esse plano de corte, indicando que a peça vai ser cortada na posição onde eu defini aqui agora. Eu quero que a peça fique, esse plano de corte, essa indicação, fique exatamente aqui no ponto médio, né, o que é o centro da peça. Então, eu vou clicar e vou vir aqui e dar um OK, né, nessa janela. Assim que eu cliquei em OK, ele já vai me gerar uma visualização, onde eu posso posicionar a vista, né, na parte superior. Está vendo que a seta aqui indicativa do corte está apontada para cima, que é o correto? Em caso ela apareça invertida, eu tenho a opção aqui de inverter direção. Aí eu posso fazer a vista, né, sendo projetada aqui abaixo, que seria uma vista superior, né, dessa principal. Então vamos deixar aqui ela apontada para cima e vou dar um clique, que ele já vai gerar a vista em corte aqui na parte superior. Ok? Eu vou fazer o seguinte, vamos ajustar aqui algumas configurações. E só com relação a essa linha de corte aqui que está indicada, eu vou vir aqui no menu Ferramentas, Opções, acesse aqui, Ferramentas, Opções, e vou alterar o padrão, tá, de desenho. O padrão que está a norma geral, padrão para desenho, está ISO. Aqui esse padrão DIN vai trazer as configurações um pouco mais próximas aí do que a ABNT recomenda, tá? Então também já tem o estilo de linha aqui, ela já tem uma linha traço e ponto no meio e a linha indicativa de corte, tá? A gente ainda nesse tutorial vamos aprender nesse tutorial vai aprender a calcular, a configurar todas essas alterações, né? O tamanho dessas indicações aqui do linha de corte, tá? Espessuras de linha, né? Indicações, as espessuras de linha de centro, tipo de traçado de linha de centro, né? Então vamos deixar o desenho totalmente personalizado, né? De acordo aí com as normas vigentes aí que são utilizadas na mecânica, ok?
acho que por enquanto esse vídeo eu vou deixar assim e eu vou dar uma sequência na próxima aula com a configuração aí de cotas, né? Vamos colocar algumas cotas, colocar algumas indicações de tolerâncias e rugosidades. E posteriormente configurar todos esses detalhes aí para deixar o desenho bem redondinho. Beleza? Então até lá.